Olá, meus queridos. Eu recebi agora a notícia aqui de que Israel está fazendo uma ofensiva contra o Irã e o Irã está retaliando Israel neste momento também. É muito importante nós termos agora um senso muito crítico com relação a toda essa estrutura que se desenvolve e que já vem de longa data se arrastando dentro do contexto geopolítico mundial. Essa atual ofensiva de Israel, seja contra os palestinos ou agora contra o Irã, não pode mais ser compreendida apenas no eixo da segurança nacional, como Israel tem alegado. O que está em jogo agora é uma ideologia de supremacia que mascara, sob o pretexto de autodefesa de Israel, práticas sistemáticas de opressão, de apartheid e de expansionismo. Existe um narcisismo geopolítico que opera nos bastidores de toda potência que se considera a luz para os povos, enquanto apaga, por meio de bombas, os rostos daqueles que eles chamam de inimigos. O chefe político de Israel, seja Netanyahu ou qualquer figura que encarne essa linha, age como um verdadeiro faraó egípcio dos tempos modernos. Endurece o coração a cada praga humanitária que recai sobre os pequenos, seja em Gaza, seja nas vilas da Cisjordânia, sejam agora sobre os filhos do Irã. A face ostensiva das suas decisões expõe esse narcisismo estatal. Um ego nacional inflado, que é incapaz de uma autocrítica, mas é extremamente habilidoso em se fazer de vítima diante do mundo moderno. O que mais nos chama a atenção nesse momento é o silêncio internacional. É medo ou é conivência? O silêncio das grandes nações pode ser lido com esses dois registros. Primeiro, por medo, porque qualquer crítica mais firme ao Estado de Israel é automaticamente acusada de antissemitismo, o que paralisa mesmo vozes que antes se levantavam em nome dos direitos humanos. Em segundo lugar, existe a conivência, porque existe um interesse estratégico enorme em manter Israel como um polo de influência do Ocidente dentro do Oriente Médio, não por causa da fé, mas por causa da sua tecnologia militar, por causa da sua indústria de espionagem e por causa da sua posição estratégica frente às potências Irã, Rússia e China. O que está por detrás das atrocidades cometidas contra palestinos, iranianos e o próprio povo israelense não é apenas a religião. É um projeto de poder e controle. Trata-se de uma lógica imperial disfarçada de direito histórico e até mesmo teológico, em que um povo, o palestino, é desumanizado para que outro povo, no caso Israel, mantenha o seu status de povo escolhido. Aqui nós precisamos ser firmes. Nenhum governo está acima, na teologia, do evangelho cristão. E o governo de Israel de hoje não é o Israel do povo da Bíblia. Muitos cristãos, sobretudo nos meios mais conservadores, apoiam Israel com base numa escatologia muito rasa, pobre e anacrônica, como se a fundação do Estado moderno de Israel fosse um cumprimento direto das promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó no Antigo Testamento. Esquecem que Jesus, que eles professam, choraria em Gaza, choraria no Irã, não com bombas, mas por compaixão. Israel, como qualquer nação moderna, é uma construção política e histórica. Não é uma teocracia e nem é um novo Israel bíblico, como muitos tentam nos colocar goela abaixo. Apoiar essas políticas apenas porque é o povo da promessa é trair o próprio evangelho de Jesus Cristo, que não fez distinção entre judeus e gentios, mas inaugurou uma nova humanidade que foi reconciliada do alto da cruz. E isso é o que o evangelho ensina. Nós podemos concluir, não só como um crítico, como humanista e como cristão, eu não posso me calar diante desse massacre dos inocentes, sejam eles palestinos, iranianos ou israelenses, ou qualquer outro povo. Porque quando o evangelho é sequestrado por interesses geopolíticos, ele deixa de ser evangelho, boa nova,
e se torna apenas uma propaganda, um outdoor de políticos. E como dizia o bispo, o bom Dom Helder Câmara, quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que o pobre tem fome, me chamam de comunista. Hoje, quando nós perguntamos por que os palestinos estão sendo exterminados diante de um genocídio assistido de camarote, e por que o mundo apoia Israel sem nenhuma crítica, as pessoas nos chamam de hereges, de comunistas e tantos outros nomes. Mas aqui eu prefiro ser herege. Eu prefiro ser comunista, eu prefiro ser qualquer nomenclatura aos olhos destes impérios do que me tornar cúmplice dessa barbárie diante dos olhos de Deus. Tenhamos um pouco mais de senso crítico e consciência. Um abraço a todos.